Dando continuidade, eu vou falar para vocês sobre os marsupiais. Bom, esses animais pertencem à ordem Marsupialia e à subclasse Metatheria. Existem cerca de 300 espécies distribuídas em 11 famílias. Esses animais eles são encontrados principalmente na Austrália, no entanto, há espécies também na América do Norte e na América do Sul. Cangurus, koalas, gambás, diabo da Tasmânia também são exemplos de marsupiais, tá bom? Eles podem ser terrestres, semiaquáticos e também existem espécies que são arbóreas. Características comuns aos demais mamíferos. A presença de pelos, as glândulas sudoríparas e a homeotermia são características que eles têm em comum com os animais dos outros grupos, tá bom? Porém, existem peculiaridades dos marsupiais, que seria o trato urogenital e a presença do marsúpio, que é uma bolsa ventral, onde os embriões eles vão permanecer se amamentando até completarem seu desenvolvimento. Outra peculiaridade também são seus dutos urinários laterais e o útero duplo, que são paralelos e independentes. As vaginas duplas e laterais, que se unem formando uma vagina mediana ou pseudovagina, que se liga ao seio urogenital através de um canal que se forma no tecido conjuntivo presente entre essas estruturas na hora do parto. Outra peculiaridade é a taxa metabólica, que ela é mais baixa em relação aos demais placentários, e nesse grupo não vai existir o controle da temperatura corporal ao nascer, sendo que essa só ocorre na segunda metade do período de dependência do marsúpio. Eles não vão apresentar hibernação e eles vão limitar as atividades diurnas. Reprodução e desenvolvimento. O aparelho reprodutor dos marsupiais ele é bem diferente dos demais mamíferos, tá bom? As fêmeas elas vão possuir 2 úteros, 2 vaginas laterais e uma vagina mediana, também chamada de canal pseudovaginal, que eu já falei para vocês anteriormente. E os machos eles vão apresentar um pênis bifurcado, que vai possibilitar a disseminação do sêmen para o interior das 2 vaginas da fêmea. E a fecundação desses animais, dos marsupiais, no caso, ela é interna, ok? O começo do desenvolvimento ele vai ocorrer dentro do útero, mas depois de alguns dias os fetos prematuros eles vão sair, rastejar até o marsúpio, onde eles vão se prender a um mamilo para a sucção de leite até completarem o seu desenvolvimento. Após o período de desenvolvimento, os filhotes eles só vão recorrer ao marsúpio em busca de abrigo, ok? A alimentação. Existem marsupiais que são carnívoros, herbívoros, onívoros, cintívoros e nectarívoros. Então, a alimentação deles é bem variada e vai variar muito de espécie para espécie, ok? Exemplos de marsupiais. Os cangurus, presentes na Austrália, os gambás na América do Sul, o diabo da Tasmânia, os koalas também, tá bom? São exemplos de marsupiais. No Brasil, existem 2 espécies que são muito conhecidas, que no caso são os gambás e as cuícas, ok? Eu coloquei imagens para vocês verem. Essas são as espécies mais encontradas aqui no Brasil, ok? Agora falando sobre os eutérios. Bom, os eutérios são animais vivíparos. Esse grupo ele abrange cerca de 95% dos mamíferos em todo o planeta e reúne os animais com desenvolvimento embrionário essencialmente na cavidade abdominal, alojados no interior do útero materno com suporte aos anexos placenta, saco vitelínico, âmnio, cavidade amniótica e cordão umbilical. Durante a fase embrionária, o organismo gerado recebe os nutrientes e gás oxigênio para o seu completo desenvolvimento até o momento do nascimento. Existem cerca de 12 ordens dos eutérios e eu destaquei aqui, no caso, elas para vocês, tá bom? A ordem Xenarthra, que seriam os edentados, que são animais sem dentes ou com reduzido número e tamanhos de dentes, tá bom? Porém, com garras bem evidentes, como o tamanduá, o tatu e a preguiça. A ordem Lagomorpha são animais portadores de 2 pares de dentes incisivos inseridos na maxila, um com posição anterior e o outro situado lateralmente a esses, como no caso dos coelhos e da lebre, tá bom?
A ordem Rodentia, que seriam os animais que possuem 2 pares de dentes incisivos inseridos um em cada maxila, crescendo continuamente e adaptados ao hábito de roer alimentos, como acontece no porco-espinho, na capivara, rato, esquilo e cutia. A ordem Carnívora, que são animais com dentes caninos bem desenvolvidos, típico de animais predadores, adaptados a perfurar e rasgar a carne de suas presas, como o leão, a hiena, a morsa, o cão e também o gato. Outras ordens aqui, como a ordem Insectívora, que são animais de pequeno porte, com focinho alongado e pontiagudo, como o ouriço cacheiro. A ordem Quiróptera, que seriam animais voadores, com membros anteriores modificados em asas. Algumas espécies são insetívoras, frutíferas e outras hematófagas, como os morcegos, tá bom? A ordem Artiodactyla, que seriam animais geralmente herbívoros, com número par de dedos, protegidos por casco, como o boi, o porco, o camelo e também o carneiro. A ordem Cetácea, que são animais marinhos com membros anteriores modificados em nadadeiras, e os posteriores, no caso, seriam ausentes, como na baleia e no golfinho. Aqui outras 4 ordens, que seriam a ordem Perissodactyla, que seriam animais geralmente herbívoros, com número ímpar de dedos, que seriam 1 ou 3, e caminham sobre o casco, como o cavalo, a zebra e o rinoceronte. A ordem Sirenia são animais aquáticos, com membros posteriores reduzidos e modificados em nadadeiras, e a cauda propulsora bem desenvolvida, como ocorre no peixe-boi. A ordem Proboscidea são animais com narina e lábio superior fusionados em forma de tromba e dentes incisivos superiores com maior evidência, como ocorre nos elefantes, tá bom? E também a ordem dos primatas, que é a ordem que nós fazemos parte, que são animais com mãos e pés contendo 5 dedos distintos e adaptados para a apreensão, postura ereta ou semi-ereta, e a cabeça forma um ângulo reto com o pescoço, como o chimpanzé, o gorila, o mico e o próprio homem. As principais características dos eutérios. Eles possuem grande diversidade de adaptações aos mais diferentes tipos de ambiente. Eles ocupam oceanos, águas continentais, espaço aéreo, montanhas, regiões polares, desertos, bosques e savanas. São exemplos de ambientes no qual nós podemos encontrar esses animais, tá bom? Ao nascer, esses animais eles se apresentam embriologicamente mais desenvolvidos que os marsupiais e os monotremados. Outro aspecto que diferencia os eutérios destes outros 2 grupos de mamíferos é a ausência de cloaca. No caso, os eutérios eles vão apresentar um ânus e uma abertura para alimentação de compostos nitrogenados. Aí, também nós vamos ter nos eutérios a presença de tetas ou mamilos. Exceto o peixe-boi, o tamanduá, a preguiça de 2 dedos e a preguiça de 3 dedos, todos os representantes placentários possuem 7 vértebras cervicais. E a nutrição, a alimentação desses animais, ela vai ser bem diversa e ela vai depender de cada ordem, tá bom? Nós trouxemos uma proposta de atividade que consiste em basicamente definir a qual grupo pertence cada animal a seguir. No caso, nós levaríamos imagens de vários animais para que os alunos pudessem definir se aquele animal ele faz parte do grupo dos monotremados, marsupiais ou eutérios, ok?